abraço para você, internauta, que está navegando pela grande rede e nos dando o prazer da sua audiência aqui na Web TV Conexão Vida Nova. Está entrando no ar mais uma edição do programa Conexão Opinião. E hoje a edição do nosso programa é especial, já que estamos recebendo o arcebispo metropolitano de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto. Dom Paulo, um abraço para o senhor, é um prazer tê-lo aqui na cidade de Araxá e especialmente é um prazer tê-lo conosco aqui na Web TV Conexão Vida Nova. É prazer também para mim, eu agradeço essa oportunidade, quero cumprimentar a todos os internautas e dizer da nossa alegria de estar participando também desse instrumento importante de comunicação que chegam às pessoas, às casas, aos diversos instrumentos aí do mundo inteiro. Dom Paulo, o senhor foi ordenado padre em 8 de dezembro de 1979, portanto agora no fim do ano comemora 34 anos de sacerdócio. Na época que o senhor foi seminarista, comparando a época com hoje, com os dias atuais, o senhor acha que houve um crescimento ou uma diminuição na vocação sacerdotal dos jovens? Eu sempre pensei assim, que em todos os tempos existem vocações. Essa vocação é um despertar, eu diria assim, de Deus no coração das pessoas, mas eu penso sempre assim, que ninguém ama aquilo que não conhece. E eu tenho a impressão do nosso lado, nós como igreja, eu tenho a impressão que tem havido assim um pouco de deficiência nesta comunicação sobre a vocação. Talvez a gente pensasse assim que as equipes vocacionais não têm atingido o seu objetivo. Aliás, é uma das coisas que a gente tem pensado muito na diocese, é justamente fortalecer a equipe diocesana, o arquidiocesano de pastoral vocacional. Mas eu digo, desde o meu tempo, aliás, hoje há muito mais claridade a respeito do conhecimento sobre vocação do que no meu tempo. Eu digo que o surgimento da minha vocação se deu dentro de um contexto familiar. Eu sou de uma família grande, nós hoje somos apenas 12 irmãos vivos, né? E num tempo assim em que a espiritualidade da minha família, uma espiritualidade assim, muito forte, de missas todos os domingos, de oração do texto todo dia em família. Então acho que desse ambiente aí que surgiu esse desejo de ser padre. Eu participava no tempo daquelas caminhadas normais da paróquia, cidade chamada Alvarenga, Minas Gerais, aliás, da diocese de Governador Valadares naquele tempo. Eu, na verdade, estava na diocese de Valadares e acabei indo estudar na diocese de Caratinga. Mas eu vejo assim que o surgimento foi justamente dessa espiritualidade profunda da minha família que gerou em mim esse desejo. Eu dizer assim, eu sabia o que era ser padre, sabia o que era seminário, naquele tempo eu não sabia nada disso. Mas veio aquele ideal, assim, normal, natural, que eu entendo como vocação, como chamado de Deus. Diante de tudo que o senhor viu durante esses 34 anos de sacerdócio, em termos de formação de padres, a gente sabe que o tempo é um tempo considerável para se formar um sacerdote. Muitos, eu não diria se perdem pelo caminho, mas desistem da vocação pelo caminho, porque a gente sabe que no mínimo 7 anos para se formar um padre, né, Dom Paulo? Até mais. Atualmente tenho propedêutico, tenho 3 anos de filosofia e 4 de teologia. Então, normalmente são 8 anos. Mas eu queria dizer o seguinte, quando cheguei para o seminário, nós chegamos numa turma de meninos. Garotos ainda. Garotos, eu tenho a impressão que nós éramos 29. E no seminário já havia uma presença de 8 seminaristas, eu me lembro assim mais ou menos, 1967, olha bem quanto tempo. Destes 8 mais os 29, sobrou eu. Só fui o único que sobrei. O único que todos os outros desistiram e depois foram chegando outros e o grupo foi crescendo de novo e assim por diante. Mas eu vejo assim que o fato de ir para o seminário não significa que aquele candidato tem que chegar a padre, né? Aliás, o objetivo do seminário é justamente preparar as pessoas para a sua vocação, que não significa que seja vocação sacerdotal. Aliás, sempre a gente diz no seminário que
Se o seminário prepara bem a pessoa ou aquele candidato para a vida cristã, para a vida familiar, ele está cumprindo a sua missão. Aqui em Araxá, Dom Paulo, a gente tem 6 paróquias, mais uma área pastoral, que é a de Nossa Senhora Aparecida, e no final do ano deveremos ter mais uma área pastoral da Mãe Rainha. Mas uma paróquia, não? Vai ser uma paróquia mesmo da Mãe Rainha ali no setor leste da nossa cidade. Qual que é a importância das paróquias para a vida da igreja? Bom, primeiro a gente precisa entender o seguinte, uma paróquia, quando você cria uma outra paróquia, uma área, dentro de uma determinada área de pastoral ou paróquia, eu digo que não é propriamente dividir a igreja, mas é somar forças. Porque você criando uma nova paróquia, certamente um novo padre, novas lideranças, quer dizer, uma concentração de esforços no sentido pastoral naquele local. E isso traz uma importância muito grande para a caminhada, inclusive da cidade, né? Eu estou vendo que Araxá está mais ou menos com mais 120 mil habitantes, por aí? Estamos chegando nos 100. Chegamos 100. Agora nos 100 mil habitantes. 100 mil habitantes, pois é. 6 paróquias, eu vejo assim, 7, 8 seria uma desconcentração no sentido de somar força. Então, aquelas áreas que o padre às vezes não tem como atender de uma forma eficiente, criando uma nova paróquia, ali haverá um novo padre, uma nova concentração de forças na área da pastoral. Então isso ajuda e é positivo para a caminhada da igreja. E quais critérios a Arquidiocese usa para definir a criação de uma nova paróquia, Dom Paulo? Existem alguns passos, às vezes nem precisam desses passos. Aqui na Diocese tem esse costume de dizer de áreas pastorais. Eu até diria que se for olhar mais ou menos no Código Canônico, lá diz de quase paróquia, né? E que é chamado de área pastoral. Então, os critérios para criar uma paróquia, você tem que ter o mínimo necessário para que ela seja e tenha condição de se sustentar na sua caminhada. Uma das coisas que tem o seu povo, logicamente. Segundo, que tem a sua área territorial. Terceiro, que haja aquelas coisas mínimas para que o padre tenha como se sobreviver ali, né? Essa parte econômica tem que dar uma sustentação, a existência da matriz, uma casa paroquial, né? Que haja também como o padre se locomover, talvez um carro. Então essas coisas mínimas são necessárias para que a paróquia não fique aí dependendo da diocese. Aliás, existe uma norma assim que não se deve criar uma diocese se ela não tem condição de se sustentar. Nem uma paróquia se ela não tem condição de se sustentar. E nem uma capela da mesma forma, né? Senão fica um dependendo de outro. E a comunidade precisa se desenvolver a ponto de ela se autogerir e, né, caminhar por si própria. Esse ano de 2013 ficou marcado pela Jornada Mundial da Juventude, que foi realizada no Rio de Janeiro, atraiu milhões de pessoas e contou com a presença do Papa Francisco. O senhor acha que o sucesso desse evento, a simpatia do Papa Francisco, fizeram com que católicos que até então estivessem afastados da igreja voltassem a frequentar, a viver o dia a dia da igreja, nessa mudança? Porque tivemos a mudança de Papa logo no início do ano. E aí veio essa jornada que repercutiu no mundo inteiro, mas nós aqui no Brasil sentimos ela muito de perto, porque aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O senhor acha que teve essa influência de atrair quem estava afastado da igreja? Eu senti assim, com a mudança de Papa, houve um certo desestímulo para a Jornada Mundial da Juventude. Mas quando foi eleito o Papa Francisco, a jornada tomou um impulso assim, impressionante, né? De chegar a quase 4 milhões de jovens. Agora eu fico pensando muito numa expressão do Papa João Paulo II, na mudança de milênio. O Papa João Paulo II diz assim, que a igreja do novo milênio tem que ser uma igreja do testemunho. O que arrasta é o testemunho. Eu vejo que o próprio Papa Francisco tem feito esse papel, de arrastar multidões e sensibilizar as pessoas. Agora há pouco, eu tenho já há muitos anos um pastor presbiteriano, muito meu amigo, fizemos trabalhos juntos, etc. E agora há pouco ele me ligou
E conversando um pouco e tal, no final ele falou assim, olha, eu estou muito simpatizado com o Papa Francisco. Né? Você vê, não é só gente de igreja católica, outros também estão muito sensibilizados. Justamente pelo testemunho, pela simplicidade, sua coerência de vida. Não é uma coisa de hoje, porque se a gente olhar a vida do Bergoglio, a vida dele sempre foi assim. Uma pessoa ligada ao povo, uma pessoa simples, uma pessoa coerente. Então isso influencia muito a caminhada da história e traz grandes mudanças, eu vejo. Nada melhor do que o exemplo, né, Dom Paulo, como o senhor mesmo salientou. Dom Paulo, o Papa Francisco disse recentemente em uma homilia que quem rouba o Estado e doa a Igreja é um falso cristão, porque vive uma vida dupla. Ele falava abertamente da questão da corrupção, que infelizmente a gente vê impregnada na nossa sociedade e também em casos isolados dentro da Igreja. Como se o senhor acredita que um dia esse mal possa ser extirpado da nossa sociedade ou ele pode ser combatido até que vá diminuindo, pelo menos? Eu vejo que é impossível você eliminar essas atitudes da sociedade, porque a maldade está sempre presente, pessoas com maldade, com tendências para isto. Agora, da nossa parte, temos que trabalhar essa questão da coerência, a questão do testemunho. Acho que o Papa está tentando motivar justamente isso. Se você fala até de alguém que é muito caridoso, que ajuda muito as pessoas, mas adquire aquilo de forma injusta, de forma não correta, sem verdade, está dentro da mesma situação. Né? Eu acho que tem que ter coerência e, no fundo, seria essa autenticidade que revela o testemunho da pessoa. Acho que isso aí é fundamental para a gente ter uma sociedade mais coerente, mais autêntica. Nós estamos realmente vivendo uma cultura, principalmente brasileira, não é questão do Brasil, porque lá fora também não é diferente, mas assim, de muita corrupção, muita desonestidade, muita maldade. Por isso estamos aí vivendo essa história do mensalão. Né? Inclusive, eu ia até abordar com o senhor isso. Se a prisão desses condenados do mensalão, eles também podem servir de exemplo nesse combate à corrupção, porque a impunidade acaba sendo um combustível, né, para a criminalidade, e a corrupção é uma modalidade criminosa. Eu acho que pelo menos quem vai fazer o mesmo vai pensar 10 vezes. Não vai fazer de qualquer jeito. Porque há possibilidade de condenação, de julgamento e até de penalização. Acho que isso aí está sendo para o Brasil um momento forte, quem sabe levar até uma atitude de mais coerência do país. Muito bem. Dom Paulo, para nós encerrarmos o programa de hoje, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância para a Igreja de utilizar meios de comunicação como a internet, como nós temos aqui a Web TV Conexão Vida Nova, jornais, revistas, emissoras de rádio, na evangelização da nossa sociedade, ou seja, usar todos esses meios para estar falando, levando a mensagem de Deus para a população. Eu acho muito importante porque os meios, eles ajudam, eles ampliam, não é, a comunicação, a palavra de Deus. Eu digo assim, de testemunho. Em toda essa minha caminhada de padre, todas as oportunidades que eu tive, eu sempre estive presente. Né? Já houve momento de eu fazer programas de rádio, já houve uma paróquia em que havia 3 rádios piratas, eu fazia programas nas 3 rádios, né? Depois acabaram. E televisão, toda oportunidade que eu tenho, também estou lá, eu tenho um programa na Rede Vida de manhã, toda terça e quinta, faço um esforço de me preparar. Eu tenho um programa de rádio que eu gravo já há muitos anos, né? São mais de 1.300 programas catequéticos gravados de 5, 6 minutos. Eu vejo assim que é importante isso, que é usado inclusive em várias rádios. No jornal, eu já há muitos anos que escrevo, já escrevi talvez mais, quase mil artigos, matérias, acho que eu vejo o retorno que recebo, né? Eu vejo assim que está valendo a pena. Quando eu vejo assim um diretor de escola dizer assim, olha, nós estamos usando lá na nossa escola seu artigo, né? Estão trabalhando lá na escola com isso, quer dizer, isso demonstra que a comunicação ela
ela faz bem. Agora há pouco uma senhora veio me falar assim, eu fiquei muito feliz que eu fui a Salvador, fui pegar um jornal da cidade lá, vi o seu artigo, né? E ficou encantado com aquilo. Quer dizer, o bem que isso pode fazer, né? A internet hoje é um grande instrumento, né? Eu vejo, às vezes eu envio a matéria hoje, de manhã, daí há 2 horas já recebo no jornal que já publicou, e, quer dizer, essa rapidez da comunicação, acho que isso faz muito bem hoje, e ficar distante da comunicação é um prejuízo. Eu fico até pensando, se Jesus viesse hoje, qual seria o papel dele em relação à comunicação? Certamente eu iria usar todos os instrumentos possíveis. É só para a gente frisar, é terça e quinta o horário do programa do senhor na Rede Vida? Terça e quinta na Rede Vida, às 15 para 7 da manhã, ou 10 para 7, por aí. Para você internauta, quem achar, a gente sintoniza a Rede Vida no canal 5 na TV aberta. Então, terça e quinta, a gente pode estar acompanhando o programa do Dom Paulo às 10 para 7 da manhã. Aliás, levar em conta que a Rede Vida aqui está em digital, em canal digital. Né? Exatamente. Quem tem a televisão em casa, a primeira, sintonize na digital. A única TV digital que nós temos hoje em Araxá é a Rede Vida. Dom Paulo disse que a gente ia encerrar com a pergunta anterior, mas quando o senhor começou a falar, me veio aqui na cabeça a questão dos padres cantores, que se tornam aí verdadeiros popstar. Vendem milhões de discos, depois milhões de livros também acompanhados, tem programas de rádio também que são retransmitidos pelo país inteiro. Esses padres que são conhecidos pela grande mídia, eles também exercem um papel importante nessa evangelização, na opinião do senhor? Eu vejo que sim, porque estão usando um instrumento. Claro que há diversas críticas, né? Críticas contrárias, críticas a favor. Dentro da igreja mesmo. Mas de qualquer forma eu vejo assim, que a igreja também precisa colocar seus instrumentos a serviço. E se o padre tem jeito para isso, acho que coloque. Agora, seja bem coerente com aquilo que faz, né? Eu vejo assim que todo o trabalho de comunicação deve levar a pessoa a um ponto central hoje, que na catequese nós temos trabalhado muito. Eu faço parte da Comissão Nacional da Catequese e nós temos colocado muito isso. Que todo trabalho, seja de catequese, seja de pastoral, seja na comunicação, nos meios de comunicação, que tudo isso leve a 2 pontos principais. A intimidade com Jesus Cristo, ao seguimento de Jesus Cristo, através da sua palavra, e leve à vivência de comunidade. Porque não tem sentido eu ser fã desse padre ou daquele, mas na comunidade eu estou totalmente desligado, não participo da minha paróquia, não tem compromisso local, que a vida é comunidade. Por isso que hoje a igreja está dizendo de comunidade, de comunidades, a nova paróquia. Para dizer que a gente tem que ter uma raiz. Eu não posso ser um cristão apenas, por exemplo, de ir a Aparecida do Norte, ou ir lá no Pai Eterno, não sei o que, mas eu tenho que ter um compromisso com a minha comunidade. Isso que dá sentido. E Jesus quis justamente isso. A ação de São Paulo foi justamente criar comunidade. Crie comunidade, viva na comunidade, viva o seu contexto ali de comunidade, de famílias que se reúnem em torno da palavra de Deus para viver essa presença de Jesus Cristo ali na sua comunidade. Agora, os meios ajudam muito para isso, se forem bem usados. Dom Paulo, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito a presença do senhor aqui conosco. A gente sabe que o senhor tem sempre uma agenda muito corrida, está aqui em nossa cidade para a realização de uma crisma, né, na paróquia da Sagrada Família. Foi um prazer receber aqui no nosso Conexão Opinião. Toda semana eu e o padre Márcio André estamos aqui debatendo os principais assuntos relacionados à igreja, ao dia a dia da nossa comunidade. E hoje foi um prazer ter conosco pela primeira vez. Eu digo pela primeira vez que sempre que estiver aqui em Araxá, as portas estão abertas para o senhor aqui no nosso programa. Mas eu agradeço essa oportunidade, acho que isso faz bem e estou sempre à disposição também naquilo que eu posso estar ajudando, né? Acho que a palavra de Deus ela tem que ser transmitida em todos os meios possíveis para chegar ao coração das pessoas. Então você que nos acompanha nesse momento, né, através aí da internet, como internauta, né, que hoje é a grande força do mundo, né, da comunicação,
Que Deus esteja presente então na sua vida, lhe dando coragem para agir, né? Acho que nós estamos num momento bonito da nossa história. Eu até vejo assim um momento da ação do Espírito na vida da igreja, na vida da sociedade. Essa presença do Papa Francisco tem sido uma grande força para o mundo hoje. Que a gente siga então esses bons exemplos, deixando de lado aquilo que não presta, tanta coisa ruim também na sociedade, principalmente a questão da violência, né? Como a gente está experimentando assim, tanta violência, tanta desumanidade, até parece que a pessoa humana não é mais sagrada, né? Mata-se como se fosse um animal e assim por diante. Quer dizer, acho que nós não podemos perder essa dimensão da espiritualidade, da dignidade, da cidadania e assim por diante. Que Deus possa abençoar então você que nos acompanha. Amém. Um abraço para você, internauta, que esteve conosco hoje aqui na Web TV Conexão Vida Nova, e nós estaremos de volta na próxima semana com mais uma edição do programa Conexão Opinião. Um abraço e até lá.